Olá pessoal que nos acompanha no canal falando de futebol. Hoje estamos em Orleans, na casa do Fernando Jeremias. Tudo bem, Fernando? Opa, Maior colecionador de camisas, itens do Criciúma Esporte Clube, de times da nossa região também, né? Fala um pouco da tua coleção, Fernando. Como é que começou essa paixão aí? Há quanto tempo? eu sempre gostei de camisa de futebol, né? Sempre fui apaixonado por futebol, então a camisa mais antiga que eu tenho comigo ainda é da Copa de 98. Eu lembro que eu guardei o dinheirinho, comprei lá no Ponto Esportes com o Kisuko, foi na faixa ali dos R$ 50, mas na época R$ 50 era É muito muito dinheiro, dinheiro, em né? 98. E aí eu tenho ela aqui comigo, a primeira do Criciúma foi em 2002, foi presente da minha tia, e aí eu fui ali nas finais, né, da Série B. Então, para mim, foi muito marcante como torcedor, um título, aquela torcida toda, um jogador como Paulo Baier. Então, acaba Aquela marcando. final na chuva, Ah, emoção, foi muito 4-1 massa. no Fortaleza. A gente E o precisava da Bayern voando. vitória. A gente precisava da vitória, tinha perdido de 2-0 lá, né? Tava meio assim, mais confiante, claro, e a chuva ajudou, né? Ajudou, ajudou. Geralmente pensava, vai ser um jogo truncado e tal, mas o time era um time que estava muito embalado, time muito bom, Muito bom, né? qualidade em Meia todos os cancha era setores. excelente, né? É, na lateral tinham 10, que depois acabou sendo 10, Sendo cotado 10. para a seleção brasileira, como o Bayern foi, né, o maior artilheiro dos pontos corridos, um pouco também foi disso, né? E a camisa do Criciúma é a camisa diferenciada, né? Tu reconhece, tu sabe de longe que é uma camisa preta, amarelo e branco na horizontal, não tem erro. No mundo inteiro, aquele é o único modelo. Modéstia à parte, é linda, né? É É, linda, né? a 2002 era uma camisa limpa, só um patrocínio ainda Eliane, que foi o mesmo de 91. Marcou a fase de É, 91, 92 Libertadores, né? isso. Então, essas camisas de pano, essas camisas da década de 90, elas são muito bonitas, né? Hoje, o que aconteceu principalmente na época do Angeloni, várias cores, vários patrocínios, aquele macacão de Fórmula 1, mas mesmo assim, ela tem a mística, essa beleza dela, e eu Ela é sempre diferenciada em cores, né? Das demais, né? Isso, eu sempre gostei de história, cara. Então eu digo que é juntar três coisas que eu gosto. Colecionismo, desde pequeno, bafinho de figurinha, Colecionável de tudo. chiclete também, figurinha da Copa 98, eu lembro que eu fiz, eu perdi, não tem mais, mas eu completei aquele da França. E a seleção também, né? A gente, na nossa geração, a gente não perdia um jogo. Podia ser amistoso, que tinha que ter coca, pipoca, parar tudo e ver o E jogo. acompanhar. Hoje tu começa a ver 15 minutos, não, larga Deixa pra... pra lá, né? É, Vai dar bem, uma caminhada. bem assim, fazer outra coisa porque é Não perca de dá. tempo. Mas naquele tempo a gente acompanhou esse futebol, né? O futebol da década de 90 é bem diferente do futebol de hoje. Diferente, sim. E as camisas também, né? A gente pensa que evoluiu, mas na verdade eu sou um saudosista. Eu acho que naquele tempo era As muito camisas melhor. eram mais bonitas, né? As camisas da Tá, década de em 90. tecnologia, sim, o material ficou melhor, mais leve e tal, mas Uhum. as antigas eram mais bonitas, né? Isso, e o futebol também, né? O futebol nosso, principalmente o Criciúma, foi até 98 Série A, 5 anos seguidos na Série A, ganhando catarinense em cima de catarinense, revelando jogadores. É, Revelou muito jogador, né? é isso aí. Fernando, e aí, além de apaixonado pelo Criciúma, tu também faz parte do conselho já há 2 anos, você havia me falado? Eu entrei em 2015, se eu não me engano, eu tô na segunda Ah, eleição. na segunda eleição. Isso, Aí naquela época não teve disputa para presidente, apenas quem dava o nome quase que automaticamente já seria conselheiro, não teve duas chapas. Essa agora teve duas chapas, né? A Revigoração, que E eu antes fiz tu era parte. sócio patrimonial. Eu comprei em 2014 e aí na próxima, em seguida já entrei pro conselho. E assim, a reunião do conselho, quando era o Alamine, quando era o Jaime, que eu não peguei a época do Antenor, peguei a época do Jaime, era uma reunião que a gente ia só pra dizer amém, pra dizer que tá ok. Assinar e É, e falava alguma coisa, mas assim, não tinha opinião. Geralmente quando a gente falava, a gente era criticado, porque a gente queria o bem do clube. Como o clube tinha uma empresa, não era o bem do clube, era o bem da empresa. sim. Então, o diretor me ligava, porque tu tá fazendo isso no Face, no WhatsApp, porque tu tá desestabilizando. Ah, tinha pressão. Tem ligação de horas, mais de uma hora, porque tem investidor e o cara quer botar o dinheiro. Imagina se o João Neto tivesse conseguido entrar com o grupo dele. Tava igual o Figueirense.
Se né? acabaria, né? Infelizmente com o Anselmo a gente caiu para a segunda divisão do Catarinense, mas foi algo pontual, foi uma mancha preta na história do clube, claro, mas ele já deu a volta por cima, já deu uma outra Algo muito perspectiva. improvável, né, cara? Muito improvável ter acontecido aquilo ali. E assim, a culpa não foi dele, o Rampinelli que disse que ia fazer, o Rampinelli e tal. A gente gosta muito do Rampinelli, mas ele falhou feio nessa. Eu também digo que o Anselmo, um cara com nome consolidado, não ia largar o Criciúma numa situação dessa e tem tudo pra, se Deus quiser, ano que vem a gente tá na B do Brasileiro. Sim, sim. E ele vai dar a volta por cima com certeza. E agora até o conselho ele tá se estruturando. Cara, existe um manual de regras do conselho e nunca foi, nos outros 4 anos, nunca foi cumprido. Sempre foi feita reunião para fazer e tchau, e pode ir embora. Tipo, Hoje vocês têm vez na reunião, tem sim, voz? sim, Voz e vez. Antes a gente tinha, podia falar, mas assim, Tanto mesma faz. coisa que nada. Hoje não, hoje já o grupo já se organizou desde a eleição, cara. A eleição a gente via a união, eu corri atrás de voto, todo mundo correndo atrás de voto, né? O Cris, o pai dele foi lá Sim. votar, o Zé Briguente, né? O Cris aqui também de Lauro Miller. Então, assim, achei vários conselheiros que eram sócios patrimoniais, mas nunca tinham entrado na vida do clube. E hoje a gente tem, na última reunião deu quase 100 sócios patrimoniais e a maioria é envolvida, tem uma colaboração, né? Então vai ter o museu, não é o museu, na verdade, a sala de troféu. Vai ter uma reestruturação, vai mudar de lugar? Já está saindo ali. Então, assim, as coisas estão saindo porque os conselheiros estão metendo a mão, estão participando, estão fazendo. Porque se esperar pelo clube como ele estava, não ia sair nada. Mas agora tem uma perspectiva de evolução muito grande. Né? Tinha várias regras, como eu falei, para simplesmente dar a palavra no conselho. Tem uma, não pode fazer de qualquer jeito, tem tal. Se a pessoa não for, ela tem que justificar. Nada era respeitado. Para te ter noção, se fosse feita todas as regras, no final do mandato ali do Alamini, não ia ter 10 conselheiros aptos. Porque não justificava, não ia nas reuniões. Sabe? Era abandono? Tipo, ninguém pagava, ia de qualquer jeito, tem uma taxinha ali para pagar do conselho, do sócio patrimonial. Então acabou, a gente vê um outro ânimo, assim, a gente vê que o clube agora está indo num caminho certo, e o conselho é fundamental para isso. Tem uma esperança que, é óbvio que sanar as contas, pagar o jogador em dia, ter as contas liquidadas é importantíssimo. Cuidar do clube como uma empresa é importante. Mas tem que ter futebol, né? Tem uma esperança de times melhores. Sim. A gente precisa, o carro-chefe é o futebol, É o futebol, né? Não né? adianta ter tudo como o Criciúma, um grande CT, um grande estádio. Tudo bonitinho, mas futebol então... deixando a O desejar. que leva a gente pro estádio, o que faz a torcida, renovar a torcida, É um time bom, né? É o time. Time bom, né? Disputando o isso aí. campeonato, ganhando. Fernando, voltando pra tua coleção, cara, vamos... Qual é as primeiras camisas, assim, que tu começou a colecionar? De que época era do Criciúma? Que tu começou a pegar cada vez mais amor, mais... O sonho sempre foi uma camisa de pano, né? Uma camisa de 91. Até a camisa de 91 era difícil achar, assim, no começo, porque só tinha eu e outro colecionador. O resto era apenas... Tinha mais alguns que procuravam camisa, mas... Isso tu falando de 91, nem de jogo, ó. De 91 podia ser torcida mesmo, era difícil. Eu cheguei a oferecer um valor, nossa, totalmente surreal na época, porque eu vi um cara no estádio. Falei, não, eu quero a de 91. E eu ofereci, o cara não vendeu. Não vendeu? Não vendeu, era um valor assim que dava pra comprar 3, 4 camisas hoje. De hoje? Porque assim, quanto mais colecionadores, mais procura, mais oferta, mais abaixa o preço. Então, se tem só tu e outro, aí o cara, tipo, é só tu que vai comprar, então tu vai ter que pagar o que eu quero, porque... Se tu quer ter... tem um amigo de Araranguá, que assim, que o pessoal chega, vou te oferecer e tu tem que pagar e pronto. E assim, acaba às vezes inflacionando. E se tem várias pessoas vendendo, acaba ficando um preço melhor. Então, com o tempo, no começo, era um preço até mais razoável, assim, né? Cheguei a comprar pano por R$100. Tipo assim, só que quando eu vi uma de 91, meu olho brilhou, eu falei, não, vou ter que fazer uma oferta. Essa eu quero. E aí eu consegui, a primeira pano foi aqui em Orleans, eu tava aqui na praça, vi um pintor saindo da obra ali, ofereci 100 e vim aqui em casa buscar outra camisa, tava até de roller. Cara, eu lembro aqui em Orleans um cara que usava numa obra uma camisa antiga do Criciúma de 91. De vez em quando vejo, já vi uma de 87, mas como eu tava na correria assim, não parei. Não parou. 87, é difícil 87.
E assim, tem várias histórias assim inusitadas que a gente tem, quando a gente vê uma camisa, a gente tem que Tem que parar parar e e ir buscar. atrás. Fernando, e aí tu foi longe, né? Tens camisa de jogo da seleção brasileira, tem de vários times, né? Tem uma do Casemiro que tu mostrou. Foi uma Copa América que ele jogou? Foi a Copa América Centenário. Assim, a gente sempre tenta pesquisar, sempre tenta pegar a real, né? Pegar de uma fonte boa a camisa, né? Então, todos os detalhes, até te mostrei ali o detalhe do Casimiro, que é diferente, igualzinho na filmagem. Então, assim, Tu tem prova que ela realmente foi de jogo, né? isso. Então, quando eu comecei a coleção, eu comprava muita camisa, tipo, qualquer uma. Aí hoje, com o tempo, eu fui refinando, né? Inclusive, eu comprei uma contigo, né? Comigo. Tava sem número, acabei passando a camisa, mas O a quadro tá moldura aí. tá aqui. Ô Fernando, nós vamos mostrar um pouquinho das camisas então, vamos lá? Vamos lá. Eu tenho a década de 60, na verdade é do Metropol. Mas claro, o Criciúma ele não veio do Metropol, ele veio do Comerciário. Né? Então a mais antiga que eu tenho é de 75. Né? A camisa do Comerciário. Ela é da Atleta, que fazia para a seleção brasileira também. E ela já é gola redonda. Na década de 70 ela foi usada muito a gola redonda. Né? E eu tenho essa daqui, daí é do 77. Opa, essa daqui é de 78, do Criciúma já. A do Comerciário, essa daqui de 77, do jogador Serginho, porque o Comerciário ele parou em 69, fechou, assim como o Metropol e muitos times da região, e ele voltou profissionalmente em 77, o catarinense. Né? Então já é uma camisa mais moderna, já mais furadinha, para transpirar melhor, não é aquela da década de 60 que era uma camisa pesada. Né? Então as camisas azuis do Criciúma elas são muito raras, são muito difíceis. Essa daqui foi Criciúma e Palmeiras. Na época fazia muito amistoso, né? Então essa daqui é a camisa meio a meio, que a gente diz. Ó, meio azul, meio branca. É uma camisa bem difícil do Criciúma de achar. Uma camisa da Adidas do Criciúma de 80, foi vice-campeão estadual. O Criciúma foi 8 vezes vice-campeão, 5 vezes aliás pro Jack, até que em 86 conseguiu ser campeão. E aí, camisa de 84, uma toda preta, né? O preto do Criciúma vem do Carvão, então tem essa história aí com toda a região, né? Ela veio do Barbieri, que foi treinador do Criciúma em 2005 também. Essa daqui também em 84. Pode ver que ela é toda recortada, né? Pedaço, tira por tira. Então, olha o trabalho que dá pra fazer. Olha só esse número. É todo fatiado, então é um trabalho manual pra fazer. Então, até guardo no plástico essas camisas pra não pegar poeira, porque o pano é diferente, é pior, né? E aí tem aqui também de 86. Essa aqui é toda autografada do time campeão de 86. Aí eu tenho faixa de 86, eu tenho medalha da década de 80, 90, na década de 90, aliás, da Copa do Brasil, não. Ainda estou atrás da Copa do Brasil, mas da Série B e da Série C tenho as medalhas. Aí aqui já para os anos 90, que já era goleiro Alexandre, gostava de umas camisas diferentes, né? Então, essa daqui é a famosa Carijó, que também o Bragantino foi vice-campeão brasileiro, ele tinha nesse estilo, era o Delerba que fazia pro Bragantino. Essa daqui do Alexandre de 91, né? As 4 estrelas. Vale ressaltar que é a camisa de jogo do Alexandre, né? Isso, Fernando? autografada. De jogo. Essa daqui é da Libertadores, né? Essa daqui é da oitavas da Libertadores contra o São Paulo. A fonte que eu peguei, ela é fidedigna, então até a camisa vem com o próprio autógrafo do Alexandre, né? E pode ver a filmagem do jogo contra o São Paulo, a quartas de final, aliás. Ela é a mesma, com certeza. E de 91 eu tenho de 1 a 11, só falta 8 e a 10, aliás, né? A 8 e a 10 para completar o jogo completo. E do modelo com 5 estrelas, que é depois da Copa do Brasil, eu consegui completar. De 1 a 11 tem mais algumas reservas. Então é difícil, né? É igual o trato feito, né? A gente nunca sabe o que vai entrar na semana que vem a camisa. Então fui atrás de uma por uma e já são mais de 10 anos de coleção.
então a gente acaba conseguindo, mas é um trabalho incansável, assim, Garimpando camisa. a gente conhece pessoal do Brasil inteiro, a gente faz muito esforço, não é fácil para juntar isso daqui tudo, para manter, mas a gente faz com amor, né? E também não tem só isso, tem jornais, livros, outros itens e também outros focos, né? Foco da Alarme, os times da Alarme, tô atrás do Henrique Lage, também o Guatá, que foi profissional na década de 60, e para mim a década de 60 foi a melhor década do futebol, né? Porque imagina hoje, se nenhum jogador saísse do Brasil, na época nenhum jogador saía do Brasil, era raro. Então, os caras que estão jogando hoje na Série A ia jogar, vamos dizer, a Série C. Né? Os times seriam de um nível técnico muito maior. Então, aquele tempo, com certeza, foi um tempo onde jogava por amor, porque não era por dinheiro, eles gostavam realmente de fazer. Os jogadores ficavam muito tempo numa cidade, então acabavam pegando apego à cidade, à camisa mesmo, né? E eles jogavam já entrosados, jogavam muita bola. O Brasil foi tricampeão mundial, né, na década de 60, 58, 62, 70. Então aquela época ali do Metropol, também tenho duas camisas do Metropol. É, uma eu consegui com o João Lima, que consegui vários outros itens. Até eu trouxe um troféuzinho aqui do título de 67. E aí quando eu peguei com a filha do João, a Jussara, ela veio um boneco diferente em cima. Daí eu acabei falando pra ela, não é esse boneco. Eu lixei toda, pintei, envernizei e eu faço esse trabalho também de restauração. E aí ela vai me mandar agora é, esse boneco original. Também aqui o Orleans teve um time profissional nos últimos anos, acabou se licenciando. E aí eles deixaram comigo os troféus, né? Campeão juvenil 2018, campeão júnior 2017 e vice-campeão da Série C, acho que foi em 2017 também. Né? E quase subiu para a Série B do Catarinense. Seria muito bom a gente ter um time aqui, já pensou, lutando para chegar na Série A. Seria legal, né? Interessante. Mas infelizmente acabaram desfazendo, porque não é fácil hoje em dia fazer futebol profissional, né? Mas a gente busca esses times como Caravaggio, Metropolitano, times famosos que foram campeões aí entre os melhores do Brasil no amador, levam o nome da nossa região também. E eu sou de Braço Norte, moro em Orleans, trabalho ali para Criciúma, então eu tô sempre nessa, buscando camisa de um lado para o outro, buscando essa história. Vou no estádio do Metropol, já fui também no estádio do Henrique Lage, já joguei bola no estádio do Guatá, né? Então assim, a gente sabe da história da nossa região, né? Todo o carvão, imagino a época que tinha o trem que vinha de Lauro Miller, a minha avó deu aula no Guatá, né? Então a gente fica imaginando como era, né? Pra mim devia fazer o trilho de trem de novo, só pra ver aquela Maria Fumaça passando. E o Orleans também tinha um time, não era tão famoso quanto os times de Lauro Miller, porque realmente a mina engajava muito pessoal ali no futebol. Só tinha a igreja, o cinema e o futebol. Então, até conheci um amigo aqui, casado com a filha do Baga, que o pai dele veio de Joinville para jogar no. Ele jogava no Caxias, veio para jogar no Henrique Lage. E aí eu peguei o Albinho e falei: Ah, conhece esse jogador aqui? Daí ele falou: Esse que era o meu pai. E ele quase chorou assim, né? Porque viu, né, a história do pai dele estava ali ainda guardada. Então a gente segue nessa busca por itens, nessa busca para recontar a história, porque o que eu tenho aqui o Criciúma não tem. Inclusive algumas coisas que estavam lá acabaram sendo roubadas, né? E isso aqui não faz do dia para noite. Tem camisas de pano, camisas de jogo que são de jogo único, que é difícil aparecer. Né? Então a gente vai sempre buscando, sempre é, nessa busca incessante, cara. Uma busca assim que dá muito trabalho, mas que é prazerosa. Muita gente ajuda, a gente acaba ganhando muita coisa. E eu acabo postando no Face, nas redes sociais, né? Fernando Criciúma. No Instagram, Coleção Criciúma. E parabéns pelo teu trabalho, sou teu fã. Quem, né, busca resgatar essa história merece todo o apoio, todo o reconhecimento. E parabéns, vamos seguindo nessa. Se tu precisar de mim, né, a gente vai estar aqui. Eu até ia mostrar aqui, eu também sou apaixonado pela seleção brasileira. Na Copa de 2002,
eu acordei todos os jogos. Eu lembro que quando eu estava aqui em casa, eu pulava a parede de tanta alegria que foi ser campeão mundial. E essa daqui é a Copa de 50, né? Eu fui num jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil e essa daqui eu consegui essa flâmula do Rio de Janeiro, né? Copa do Mundo. O item aí já tem mais de 70 anos e a gente está nessa luta. Esse é o teu item mais antigo da coleção. Isso. É 70 anos. Tem camisa da década de 60, que já são aí 60 anos. Aí vamos pegar aqui, quer ver? Camisa do Metropol. É uma camisa rara, né? É praticamente uma camisa feita à mão, né? Naquela época as camisas elas duravam um ano, vamos dizer assim, né? Elas não era igual hoje, que é uma camisa por tempo, sujou, troca, veio um sangue, troca. Não, naquela época tinha que lavar. E o Metropol foi um time que representou o máximo do futebol da região carbonífera, porque o Treviso tinha mina de carvão, tinha time forte, Lauro Miller, Siderópolis, né? Todas as cidades aqui da região tinham times fortes, que vinham gente de fora jogar nesses times, né? Então, Movido pela economia tocada a carvão, né? isso. Então, o exemplo máximo é o Metropol, que foi o time mais profissional da época em Santa Catarina, ganhou vários títulos estaduais, ganhou o Sul Brasileiro em cima do Grêmio 2 vezes e conseguir faixa de campeão aí do catarinense de 62, 67 era um sonho que eu pensei que eu não ia conseguir. Eu agradeço a Jussara, filha do João Lima, que foi técnico, né? E ela cedeu muito material, muita coisa antiga, né? E é um pedaço da história que se perdeu praticamente. Tu vai lá no estádio, tá abandonado, no ginásio tá os troféus apenas lá abandonado, mas a gente busca resgatar. Inclusive aqui eu consegui uma flâmula, quer dizer, um cartaz, um banner da viagem para a Europa que mostra todos os jogos, né? Jogou contra a La Coruña, o Elche na Espanha, jogou contra o Bayer, Hoffenheim da Alemanha, Dinamarca, Romênia, foi fita azul, né? Aí tem todos os dados e tem um detalhe interessante que foi os jogos que ele fazia aqui. Ele fez um jogo em Orleans, oferta o candidato a deputado federal Dionísio de Freitas. E foi o primeiro deputado federal eleito pela região sul de Santa Catarina. Então ele fazia amistoso aqui em São Joaquim, Lauro Miller, do Sanga, com alguns titulares e depois elegeu o cara. Então eles sempre foram muito espertos, né? Os Freitas aí sempre usaram para isso. Boa expertise. É. E quando eu botei no Face, deu mais de 100 compartilhamentos. O Cacau Menezes compartilhou. Ele dizia que ele era havaiano, mas torcedor do Metropol. Que o Metropol, vários jogos jogava lá na capital, porque o pessoal Botafogo, Atlético Mineiro, quando tinha o brasileiro, eles não queriam jogar aqui em Criciúma, então acabava jogando onde é o Beira-Mar Shopping, né? E o goleiro Rubão, que foi ídolo no Metropol, também foi maior, ídolo no Avaí, né? Isso, foi o cara que mais jogou no Metropol. Ficou praticamente todos os anos ali e era um goleiro de primeira qualidade, né? E muita gente que viu, eles afirmam com certeza que não tem time de campeão de 91 do Criciúma, não. O melhor time de todos os tempos é o time do Metropol. O jogador com passagens pela seleção brasileira, pegava do Internacional, do Grêmio, do Nilson, né? O Nilson jogou com o Pelé no Santos, né? Jogou no Santos, foi reserva ali e não queria nem ser reserva, queria botar queria disputar com o Rei, né? Então, aí o Santos veio jogar aqui na época, né? O Pelé estava machucado, não acabou não jogando, mas o Botafogo jogou aqui, o Flamengo jogou em Criciúma, né? Então, assim, era uma potência muito forte. O Carvão, ele representa muito para nossa região. Se a nossa região é o que é hoje, muito se deve ao carvão, né? O Orleans, por quê? Porque Orleans é o dote da princesa, porque aqui tinha carvão. Então o Conde D veio aqui e falou que vai ser a cidade de Orleans, vamos trazer o carvão de Lauro Miller aqui da região, e os ingleses fizeram um investimento com a ferrovia, né? Então ele veio aqui para ver como é que estava sendo esse investimento. Então se tem essa história com a princesa Isabel, com a família real, imperial, né? Tem por causa do carvão. Então é muito legal poder contar essa história, poder resgatar, e o futebol ele é ligado, ele faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem que valorizar. Muito se perdeu, mas a gente está atrás. A gente
Tem o Zé da Silva, que fez o livro do Metropol, tem o Tonton, que fez o livro dos times aqui da região carbonífera, eu tenho aqui também. E a gente tem que, daqui a pouco a gente faz um livro, daqui a pouco resgatar essa história do Guatá, do Henrique Lage e levar isso pra frente, né? Merece um museu, o próprio Criciúma ele também tem um projeto de museu, mas é um projeto muito caro e ainda não saiu. Mas quem sabe daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente consegue. Mas foi um prazer, Marcos. Valeu, Fernando, também quero te agradecer. Também sou teu fã, admiro a tua coleção, o teu conhecimento a respeito do Criciúma é excelente. Opa. Valeu, Fernandão. Obrigado, um abraço, hein? Imagina, estamos à disposição. Até o próximo, galera. Valeu. Valeu.